No ar, Farmácia em Dia, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Olá, pessoal! Bem-vindos ao podcast Farmácia em Dia. No episódio de hoje, vamos falar sobre a sinergia dos óleos essenciais com a cannabis medicinal. E para conversar sobre esse tema super relevante, temos como convidada a doutora Margarete Akemi Kishi. A doutora Margarete é coordenadora do Comitê de Cannabis Medicinal do Conselho Regional de Farmácia. Eu sou o farmacêutico André Santos, conselheiro do CRF-SP, e estou muito animado para esse bate-papo. Minha querida Maga, ou doutora Margarete Kishi, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Que bom que você está aqui com a gente. Gostaria de começar pedindo a você dar as boas-vindas aos nossos ouvintes. Olá, povo lindo, tudo bem? Bem-vindo ao podcast Farmácia em Dia. Estou muito feliz por estar aqui, muito obrigada ao Conselho por esse espaço novamente e por tratar de um assunto tão interessante, pelo menos é o que eu considero extremamente interessante. A gente também considera super importante e interessante, doutora Margarete, e estamos muito ansiosos para ouvir um pouquinho sobre o conhecimento que você tem a compartilhar com a gente. Então, para começar, gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa sinergia entre os óleos essenciais e a cannabis medicinal. Como ela acontece e por que ela é tão importante? O que acontece, né? Vocês precisam, todo mundo, a galera precisa muito lembrar, né? Todos aqui são farmacêuticos, da disciplina de farmacognosia, que a planta como um todo, ela tem o que a gente chama de metabólitos secundários. O que são esses metabólicos secundários? São substâncias bioativas que a própria planta produz em defesa ou para ela favorecer a polinização das abelhas virem e assim por diante. Tá? E aí, toda planta tem esses metabólitos secundários. Toda planta medicinal tem flavonoides, tem alcaloides e tem os terpenos, que são as moléculas voláteis de uma planta medicinal. E aí, os terpenos em si podem ter os terpenos canabinoides, que são o THC, que você já conhece, o tetraidrocannabinol, o CBD, o canabidiol, CBG, canabigerol, CBN, canabinol, CBC, canabicrome. Ou seja, você tem mais de 100 moléculas que também são voláteis, porque os terpenos, a grande característica é volatilização, eles têm cheiros, eles dão cheiros às plantas, tá? Então, você tem os terpenos que são da cannabis específica e, portanto, terpenos canabinóides. E uma outra classe de terpenos, né, que é de uma outra estrutura, mas são similares, que são os não canabinóides, que também fazem parte desse blend de cheiro de plantas. O sinergismo, o efeito fitocomplexo, que o mercado de cannabis chama de entourage, mas esse termo não existe, o termo é fitocomplexo, ela vem da interação dessas substâncias, né, das substâncias todas, dos canabinoides, dos terpenos não canabinoides, dos flavonoides, como a ascana-flavina, são flavonoides típicos da cannabis, como a vitexina, que tem na passiflora, que também tem na cannabis. Então, isso são os terpenos, os específicos de cannabis e os não específicos, que também estão presentes. E, para a surpresa dos senhores e das senhoras, da galera como um todo, os não canabinoides são em maior volume, tem mais de 200 terpenos. Então, esse sinergismo é natural na planta e muito tranquilo na planta. Bom, espero ter atendido aí a essa primeira dúvida. Sim, doutora Margarete, atendeu muito bem. Agora eu gostaria de saber um pouco mais sobre como se dá esse processo de sinergia, tanto em relação à extração desses compostos, quanto no momento em que se combinam no produto final, considerando a presença dos óleos voláteis que você mencionou. Essa forma de sinergismo, ela já ocorre, como eu disse para vocês, na planta como um todo, tá? Isso pode, doutor André, para vocês entenderem um pouco, isso pode ocorrer durante o processo de extração, tá? Então, eu vou fazer uma extração de uma planta chamada cannabis sativa por uma metodologia específica, como supercrítico, ou qualquer outra que a indústria escolher. E nessa
extração, nessa metodologia específica de extração, eu extraio tudo da planta. Bom, da mesma forma, eu posso fazer uma extração seletiva. Eu vou extrair o que eu quero, vou separar. Essas são metodologias técnicas que não dá para aqui no podcast estar tratando, tá bom? Mas a própria metodologia de extração define o que eu quero. Então, o sinergismo existe na planta, eu posso manter esse sinergismo no mesmo processo de extração, obtendo um produto fitoterápico que tem um conjunto de substâncias envolvendo não só os terpenos canabinoides, como os não, como o mirceno, alfa-pineno, linalol e assim por diante, tá? Então, você tem aí o sinergismo do próximo processo de extração. Ou você pode ter isso depois. Aí está o que a gente chama de um estudo crítico de uma formulação. O farmacêutico tem que formular um produto fazendo um sinergismo de substâncias que não vão, que tem segurança, eficácia, né? Óbvio, você não vai misturar mamão com limão, porque não vai dar muito certo. A mesma coisa que eu estou falando aqui para vocês. Vocês têm que saber formular. É fácil falar, porque os óleos essenciais são muito utilizados naquilo que a gente chama de aromaterapia, que é uma técnica de aplicação de óleos voláteis, né? Como a lavanda, como a bergamota, né? Isso aí são os nomes das plantas, e elas são utilizadas principalmente no Brasil de uso externo, porque são registrados como cosméticos. Então você não pode pegar isso e enfiar num produto de cannabis já terminado, num óleo de cannabis. Isso tem que ser feito dentro da formulação, dentro da indústria, preparando isso com a cabeça de um farmacêutico, entendendo essa sinergia de substâncias, tá? Então, são essas duas maneiras que você tem de garantir um sinergismo eficaz e seguro. Sensacional! Agora, mudando um pouquinho o foco, vamos falar sobre o papel do farmacêutico. Para aqueles que querem atuar com a cannabis medicinal, pergunto: como o farmacêutico deve se preparar? Estudando. Sai fora da casinha, cara. Inteligência artificial existe para ajudar muito, mas você precisa estudar. Eu sei que dá sinergismo juntar, por exemplo, o mirceno. O mirceno é uma molécula muito interessante, é um terpeno, né? Ela é uma molécula de terapia, de atividade anti-inflamatória, sedativa. Ela é muito legal. Se eu juntar o mirceno, pode potencializar o THC? Pode. Mas será que ao potencializar o THC, este produto serve para todos os pacientes, doutor André? Não! O THC mal utilizado em doses inadequadas podem dar um monte de problemas. Uma situação muito complicada. Então, não é o fato de misturar, né? Não é o fato de juntar. Mirceno lembra sabor de manga. Transtorno do espectro autista tem paladar seletivo. E aí? Então, cara, tem que estudar. Não é ficar olhando no YouTuber, não é ficar olhando, uma horinha de curso, nem ouvindo o podcast da Margarete para pegar as dicas e sair fazendo e formulando. Você tem que saber fazer. Até porque, ao juntar essas estruturas, vão ter estabilidade farmacotécnica. E tendo estabilidade farmacotécnica, ele vai ter segurança e eficácia? Não é porque vem de uma planta medicinal que não faz mal. Então, não precisa ser um pós-doc. Não precisa de uma especialização de 360 horas, mas precisa ter entendimento de disciplina básica de farmacognosia, de fitoterapia, de farmacologia, de controle de qualidade, de farmacotécnica. Todo mundo sabe que muita gente conhece meu nome e sabe que eu navego no planeta de cannabis. Mas eu estudo muito. Eu vou ler farmacotécnica para atender um paciente, eu vou ler farmacologia para falar com um médico. É isso, estudar. O farmacêutico tem que aprender a se atualizar e estudar. Qualquer profissional, né? E na área da saúde isso é mortal, como eu digo para os meus alunos. Sim, estudar sempre é o caminho. Falando agora do paciente. Doutora Margarete, quais são os benefícios dessa sinergia para quem utiliza esse produto? E mais, essa sinergia é indicada para todos os pacientes ou existem limitações? Então, benefício para o paciente tem vários. Você pode saborizar um produto, porque o sabor original de um óleo de cannabis não é muito agradável. Mas você pega um té e eu saborizei, é legal? Ele tem benefícios, é legal. Eu falo, tudo tem um preço, você tem custo-benefício.
Ou seja, você tem os benefícios disso, é um produto que vai custar mais caro, tem custo, tem benefício, mas não é para todos os pacientes. Não. Essa individualização, esse olhar técnico do prescritor e do farmacêutico é extremamente importante. Como eu disse, eu vou usar mirceno numa fórmula e na base original do produto daquela empresa tem THC. O mirceno vai potencializar o THC. O idoso vai ter hipotensão ortostática. Uma criança que está sendo cuidada de autismo por volta de 2, 3 anos pode ter uma crise de ansiedade. E aí? Então, bom? Água é bom, né? Água é fantástico. Mas água, você pode ficar tomando 5 litros de água? Não! Você vai ter um monte de outros problemas. Vai fazer mais xixi, vai eliminar sais minerais mais rápido. Então, você tem um monte de outras situações. Então, tudo tem que ter medida, tudo tem que ter dose. Benefício existe, porque senão não existiriam os produtos terpenados. No entanto, isso não pode ser usado de forma aleatória. Ele tem que ser, embora ainda não seja medicamento, veja o Sativex. Primeiro, declarando aqui meu não conflito de interesse, tá? Meu total não conflito. O Sativex, o Mevatil aqui no Brasil, é uma marca registrada de um medicamento. Tem CBD e THC. Tá bom? E a indústria pesquisou desta forma. Se o sabor é bom ou não, é outro problema. Então, precisa tomar muito cuidado na forma. Benefício existe? Sempre. Mas malefício também. Então, precisa tomar muito cuidado. Poxa, infelizmente estamos caminhando para o final dessa conversa incrível. Mas eu queria entender um pouquinho mais sobre o impacto dessa sinergia no cenário geral e na saúde pública, já que temos, por exemplo, tanta judicialização no país de produtos de cannabis. Então, doutor André, o impacto disso na saúde pública, que eu falo, que é no povo brasileiro, a gente tem quase 1 milhão de pacientes utilizando produtos de cannabis de vários caminhos. Você tem acesso hoje pelos produtos registrados pela 327, você tem hoje os produtos de importação pela 660 e você tem hoje as associações, sem contar as judicializações de autocultivo. Bom, o que é importante para a saúde pública é que esses produtos realmente ajudam e auxiliam. Porque no Brasil, ele é um protocolo de último estágio, ou seja, o paciente já tentou por todas as vias, todos os protocolos tradicionais de tratamento, não obtendo resposta, recebe e é tratado com um produto derivado de cannabis. O que acontece com produtos à base de cannabis ou derivados de cannabis? São denominações um pouquinho diferentes pela 660 e pela 327. Acontece que eu melhoro a qualidade de vida. Porque a cannabis, ela é sintomatológica, ela não é para a doença, ela é para sintomas da doença. E eu melhoro muito a volta do paciente de Alzheimer para a estrutura social do bem de família, para a diminuição das convulsões de várias crianças, elas voltam para a sociedade, elas melhoram de humor, elas melhoram de sono. Muitas mulheres que têm problemas de insônia crônica na menopausa melhoram muito. Dores em atleta, a gente tem hoje atleta paralímpico, voltou às suas atividades com produtos de cannabis, terpenados ou não terpenados. E aí segue a clínica, a médica é soberana para dizer o que quer. Então, para a saúde pública, isso é muito importante. O que não pode fazer dela é o que eu chamo de uma casa de doido. Ou seja, serve para tudo. De um encravado, a queda de cabelo, traz marido de volta. Ela não faz milagre. Ela melhora a qualidade de vida e melhora a saúde pública. Eu vou ter menos gastos, eu vou ter esse paciente agravando menos, eu vou ter uma quantidade de medicamentos utilizadas, diminui a quantidade de medicamentos do paciente. Então, ela é extremamente importante, mas com segurança. E aí, a minha grande pergunta a vocês, nossos ouvintes do podcast, assim, cadê vocês, farmacêuticos, cuidando desse paciente? Cadê vocês, farmacêuticos, acompanhando o cuidado desse paciente que usa produtos de cannabis, de associação de qualquer? Cadê vocês para olhar para esse paciente e orientar como toma, como muda, como orientam, acompanham um corpo clínico? Cadê? Eu sinto muita falta da categoria farmacêutica. Mas precisa fazer pós-doc? Não. Precisa fazer doutorado, Margarida? Não. Precisa estudar. Vamos estudar e vamos ajudar o povo. Tem tanta gente precisando. Eu pergunto sempre nas minhas palestras e aulas. Eu tenho 1 milhão de pacientes. Quantos farmacêuticos aqui literalmente acompanham o paciente?
Não é perguntar se o produto chegou bonitinho embalado, é acompanhar, é acolher, é humanizar o processo. Esse é o meu recado. E é um recado poderoso. Bom, eu particularmente gostei muito dessa conversa e acho que é essencial cada vez mais termos farmacêuticos atuando nessa área, já que, como você disse, não se trata de um milagre, mas de uma contribuição extremamente relevante para a saúde pública. Para finalizar, doutora Margarete, gostaria de agradecer imensamente sua participação no podcast Farmácia em Dia. Eu que agradeço sempre pelo espaço. Até mais, doutora Marga, doutora Margarete Kishi. E para você, ouvinte, agradeço a sua companhia. Eu sou o farmacêutico André Santos e espero que tenha sido produtivo para você e até o próximo episódio do Farmácia em Dia, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo.